Olá! A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, isso você já sabe. O objetivo da nossa página é reunirmos aqui a programação da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, além de outras matérias, textos, palestras, vídeos e etc., para que você encontre no mesmo lugar um acervo que atenda às suas necessidades de estudo, pesquisa, lazer, sem fins lucrativos. O objetivo, divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós vamos apresentar agora um programa especial. Programa Entre Irmãos, Ócio, Oficina do Diabo ou de Si Mesmo, com Amanda Alves e Hugo Laércio, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e vamos a esse excelente programa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite mais um programa Entre Irmãos. Sejam bem-vindos para novas reflexões, novas trocas, é sempre um prazer estarmos juntos. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E eu vou ler uma pequena mensagem do Sabedorias para partilhar de Mário Sérgio Cortella. Paciência. Paciência não é a mesma coisa que lerdeza. Paciência é a capacidade de maturar, de deixar fluir, de respeitar o tempo necessário para que algo possa acontecer. Isso é diferente de lerdeza, que é fazer de maneira demorada e não de maneira paciente. Paciência é uma virtude. Lerdeza é uma demonstração de competência e de incapacidade. Carlos Drummond de Andrade, na obra póstuma O Avesso das Coisas, publicado um ano após sua morte, escreve que não é fácil ter paciência diante dos que têm excesso de paciência. Afinal de contas, excesso de paciência começa a deixar de ser paciência, transborda, torna-se lerdeza, passividade, em grande medida, imobilidade, incapacidade de se movimentar. É interessante, né, essa questão, porque nós normalmente vivemos nos dois extremos. Ou nós postergamos muito coisas que são necessárias na nossa vida, no nosso processo de crescimento, de evolução, ou nós queremos fazer tudo para ontem, né? E muitas vezes geramos ansiedade por querer resultado de coisas que nós não plantamos ainda, e queremos, né, que as coisas aconteçam num dia só. Então é interessante essa reflexão do Cortella de que a paciência é fazermos aquilo que devemos fazer, né, no tempo necessário, dentro do tempo que é possível, esperando o resultado no tempo que é adequado. Então eu não vou esperar nem depois, né, porque aí talvez eu esteja enrolando. Também não vou esperar antes, porque eu estarei sendo apressado. Né? E também vou fazer a minha parte, eu não vou ficar enrolando, nem acelerar para fazer a coisa de uma forma desleixada. Então, é muitas vezes saber e ter essa sabedoria para saber que tudo tem um tempo e que eu também tenho que fazer minha parte para que esse tempo chegue. Então, eu vou fazer minha parte, vou plantar, mas dependendo daquilo que eu plantar, eu vou demorar mais para colher. Como pode ter uma outra coisa que eu plante, que no ciclo daquela coisa, ela vai dar resultados mais rápido. Então, a vida é sempre esse balanço entre sabermos caminhar com passos firmes para a direção que queremos, sabendo que às vezes as coisas não vão acontecer naquele tempo que almejamos, mas ao mesmo tempo também, talvez nós não podemos esperar, né, a perfeição, o alinhamento de todos os astros para que aquilo aconteça. Às vezes nós vamos precisar fazer algo, sair da zona de conforto, mesmo não tendo com as condições todas perfeitas, porque, né, nós vamos ser pacientes e não lerdos, né? Nós vamos saber usar a paciência de uma maneira equilibrada, né, dosando aquilo que está dentro da nossa capacidade com aquilo que está fora, ou que talvez ainda precise um pouco mais de maturação. E assim,
né, através dessa reflexão, que tem um pouco a ver com o tema de hoje também. Eu vou convidando a todos que se sintam à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos assim, sentindo a presença de nosso mentor, de nossos amigos espirituais, esse anjo da guarda que nos guia, que está sempre nos convidando a uma melhora íntima, a uma melhora de pensamentos, de conduta, a uma vivência mais profunda da vida, e vamos com ele levando o nosso pensamento até as faixas douradas de nossa mãezinha de Nazaré, Nossa Senhora, que já nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz e saúde, ela que é o exemplo de renúncia, de paz, de amor, de bondade, de caridade e de humildade diante dos desígnios divinos, que possamos aprender com ela a conduzir a nossa vida diante dos processos, das fases que a vida nos apresenta, e que possamos trabalhar no nosso crescimento, no nosso progresso, sabendo que tudo passa, que tudo se transforma e que tudo evolui. Assim vamos rogando essa mãezinha que nos eleva o pensamento até o seu Filho amado, nosso irmão mais velho, o Mestre Jesus Cristo, que com toda a sua sabedoria veio nos ensinar o tempo de plantar, o tempo de colher, a saber aquilo que podemos plantar, aquilo que vamos colher, e também analisarmos a qualidade da nossa colheita atual, que talvez esteja aquém daquilo que desejamos, daquilo que podemos como espíritos, e que para isso é necessário terminar a colheita que fizemos e nos prepararmos para novas plantações, para separarmos, ararmos o terreno, para que novos processos se iniciem e que esses novos processos deem frutos mais suculentos, melhores, com mais qualidade, que sejam mais agradáveis, que sejam mais fartos, mas para isso é necessário trabalho, é necessário renúncia, é necessário amadurecimento do nosso processo de decisão. É necessário que possamos aprender a escolher melhor, a tomar ciência daquilo que escolhemos, daquilo que renunciamos e das nossas visões de curto e longo prazo ao longo da nossa jornada na vida. Assim, vamos agradecendo ao Mestre por nos dar essas lições valiosas e vamos rogando a Ele que nos eleve o pensamento até o Pai Criador da vida, fonte eterna de todas as coisas, causa primária de tudo, onde somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades que possuímos na vida de transformação, de ação, de execução, pelas possibilidades que possuímos de revermos os conceitos, de estarmos mudando, mesmo que não de uma forma talvez profunda, mas iniciando na superfície mudanças que se aprofundarão ao longo do dia, ao longo de meses, ao longo de anos, conforme vamos trabalhando a nossa disciplina, a nossa consistência, na vontade de realizarmos essas transformações positivas. Assim, ao Pai nós somente agradecemos e louvamos com a prece que o Mestre Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, principalmente aqueles que nascem de nossa visão deturpada da vida, de nosso egoísmo, de nossa ganância, de nossa loucura, mas que seja sempre feita a tua vontade e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus, e vamos pedindo licença a todos os companheiros que estão conosco para darmos início às reflexões da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dando boa noite à nossa companheira Ivone, aqui que nos mandou mensagem através do Facebook. Boa noite, Ivone. Gratidão aí por estar conosco. Espero que esteja bem. Hoje o nosso tema fala sobre ócio, né? É um tema bem polêmico, né, Hugo? Ainda mais nos dias de hoje. E aí o questionamento que nos cabe é: ócio é uma oficina do diabo ou de si mesmos? Tem uma mensagem que eu separei aqui, a gente pode encontrar essa mensagem no site do Lar Espírita Maria Lobato de Freitas. Aí, para achar o site na internet, é só escrever Lar, tudo junto, larespiritamarialobato.com.br. Lá tem uma mensagem, não é muito longa, que fala um pouquinho sobre ociosidade. E aí,
eles comentam aqui na mensagem que ela faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né, por Chico Xavier. Na página 189, mas pode variar a página dependendo da edição, né, da obra. Então tem lá: por que dormis? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos, entre aspas, dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo campo de trabalho no reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluções tardias. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou de fantasias. Uma mensagem bem profunda, né, Hugo? E aí eu acho que só com essa pequena mensagem a gente já consegue discorrer um pouquinho sobre esse tema, fazendo aí as nossas considerações, né? E tentando responder da melhor forma esse questionamento. Afinal de contas, o ócio é uma oficina do diabo, como a gente sempre ouviu falar, ou uma oficina de nós mesmos? E aí, Hugo, eu te convido para iniciar, então, as nossas considerações da noite. Bom, vamos lá. É interessante essa mensagem, né, essa questão do ócio, porque nós vivemos num mundo, né, numa sociedade onde cada vez mais se fala sobre produtividade, né, sobre crescimento, PIB, né, lucro líquido, né, renda per capita e um monte de coisas, né? E é interessante porque lá no passado, né, no próprio tempo de Jesus Cristo, quem tinha tempo para descansar ou talvez para ter um ócio, né, um momento ali de lazer, eram apenas os ricos, né, aqueles que eram senhores de escravos, aqueles que tinham uma posição social talvez mais elevada, aqueles que faziam parte do império, porque no geral, né, aqueles que, né, eram escravos, né, trabalhavam pelos seus senhores, aqueles que eram homens livres, às vezes, né, eram livres, mas tinham que viver prestando serviços, né, não tinham esse tempo. Então, aqueles que viviam viajando, ou que viviam descansando, ou até pensando, eram aqueles que ou eram desapegados das coisas materiais, como muitos filósofos, ou eles tinham também uma posição de destaque que lhes permitia ficarem pensando na vida ou nas situações, porque tinham, né, administradores dos seus bens. Então, tinham pessoas que estavam cuidando ali das coisas. E os tempos mudaram, né? Hoje, todos nós, graças a Deus, somos livres, né? Donos de nós mesmos, né? Ninguém é escravo de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, não só por viver em sociedade, mas pela complexidade da vida, nós temos uma série de atuações que necessitam do nosso trabalho. E aí vem, né, uma questão importante que, assim, no nosso corpo, né, claro que se fosse possível, muitas pessoas gostariam, mas nosso corpo, ele é programado biologicamente, né, para que ele precisa do sono, né, o sono, ele é necessário, né, se a gente ficar uma semana, alguns dias sem dormir, a gente entra numa psicose, num processo de loucura que leva até a morte, tá? Então,
Tanto que até é interessante, não existe, né, no Guinness Book, por exemplo, não existe competição para quem fica mais dias sem dormir. Eles não permitem isso, porque é algo extremamente prejudicial à saúde que pode levar alguém à morte. Então, não existe esse tipo de competição no Guinness, por exemplo. Vou bater o recorde ficando 20 dias sem dormir. Não é permitido, por exemplo, para verem o quanto é importante. Vários processos nossos de memorização, de sono, de reestruturação, de construção muscular é feito através do sono. Então, nós, como animais biológicos, nós precisamos do sono, no aspecto material. No aspecto espiritual, nós sabemos que o sono, ele é um desprendimento do espírito. Então, o espírito pode ir para regiões espirituais positivas ou negativas, conforme suas afinidades, para estudar, para crescer ou para bagunçar, se for não espírito numa condição mais inferior, fazer seus planos maquiavélicos que ele vai executar aqui na Terra. Então existe, né, essa visão, né, da doutrina espírita sobre a questão do sono, né, e dos sonhos. E aí vem um lado também importante, que, né, quando nós estamos ali desprendendo energias e trabalhando, é importante para nós, né, o nosso cérebro, nós ainda não temos uma mentalidade, digamos assim, perfeita, construída como espírito puro, então nossa mente, ela varia muito os tipos de pensamento que ela tem, né, as tendências, o humor, os sentimentos variam muito ao longo do dia a dia, e o trabalho, de uma forma, digamos assim, de uma forma que seja construtiva, que a gente possa exercer um trabalho digno, um trabalho que nós gostamos. Claro que só gostar do trabalho não é suficiente, mesmo gostando de algo, vão ter momentos que nós ficaremos chateados ou irritados ou cansados, porque é natural, mas se nós gostarmos no geral desse trabalho, né, tivermos uma afinidade, algo que nos chama atenção, não só esse trabalho vai ser executado com mais qualidade, né, vai nos dar mais possibilidades de crescimento ali, né, de progresso também, mas esse trabalho ele vai trazer um processo de autodignidade, de reconhecimento, de se sentir produtivo. Nós, humanos, né, nós encarnados, nós precisamos desse sentimento. Esse sentimento nos move muito. Por mais que se fale sobre a questão de, se eu, né, muitas pessoas falam, se eu ganhasse na loteria, eu ia sumir no mundo. Né? E realmente, talvez durante um tempo, né, durante alguns meses, ou talvez até durante alguns anos, a pessoa ia realmente viajar o mundo, fazer as coisas, mas vai chegar em um momento que ela vai sentir necessidade de fazer algo, talvez até relacionado com as viagens que ela faz, né, turismo, não sei, mas ela vai querer trabalhar de alguma forma. E quando eu falo trabalhar, não é necessariamente ligado à remuneração, mas sim ligado a gerar algo produtivo. Produtivo talvez não para os outros, mas para ela, né? Mas existe essa necessidade nossa. E por que existe essa necessidade? Não só porque, como espíritos, nós somos pessoas curiosas, espíritos que estão, de alguma forma, sempre querendo aprender coisas novas ou sair das nossas zonas de conforto, também pelas nossas emoções, que mexem muito conosco, principalmente o tédio, mas pela própria questão de que é um mecanismo de evolução, né, que cada um de nós tem na sua alma, que nos força, de certo modo, a buscarmos experiências novas. E isso, né, existe o lado positivo, de que nós não paramos, existe um lado negativo também, que nós podemos ter muitas experiências, né, ou querer cada vez mais coisas diferentes, porque nós estamos, de certo modo, frustrados ou né, entediados com a vida, mas existe também um mecanismo psicológico que é chamado de adaptação hedonista. Né? Então, vamos imaginar que nós tivéssemos agora, né, a possibilidade de viajar o mundo, né, ou viajar para um país. Então, beleza, eu vou para, né, sei lá, vou para um país aí, para Dubai, para França, para Inglaterra, não importa. Essa primeira viagem vai ser incrível, inesquecível. Mas imagine que você a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou a cada um ano, você vai de novo. Todos os anos da sua vida. Vai chegar uma hora que, por mais que você goste, seja uma sensação legal, você, de certo modo, vai olhar assim e vai falar, eu já meio que quero ir para um outro lugar, ou já acostumei com essa viagem aqui. E esse processo, ele acontece com todos nós. Então, nós vamos, né, lutando, trabalhando, conquistando as coisas na vida, ou tentando conquistá-las, e conforme a gente vai adquirindo essas experiências, a gente vai se acostumando com aquilo.
E o nosso cérebro também ele vai se acostumando. Então, aquela sensação de prazer, a dopamina que era liberada lá no começo, ela vai, a cada interação, ela vai diminuindo, até que chega aquilo ali que a gente fala, não, isso é rotina para mim. Viajar para o mundo, eu faço isso toda semana, todo mês. Né? Até parece, digamos assim, snob, mas existem pessoas que vivem essa realidade. Né? Imagine, por exemplo, um piloto de avião. Ele está em cada dia num lugar do mundo. Talvez no começo ele tinha aquela empolgação. Hoje em dia, para ele, tá, eu fiz uma parada aqui em Madrid, amanhã eu vou em tal lugar. Para ele é a coisa mais natural do mundo, porque faz parte da rotina de trabalho dele hoje. Ele já conhece aqueles lugares, ele já viaja ali. Né? Do mesmo jeito, talvez outras pessoas, não precisa necessariamente a pessoa que viaja ali, mas pessoas que estão viajando o mundo, e aí elas querem fazer outras atividades, né? E aí a gente vê, né? É criar vídeo no YouTube, fazer, ou seja, é uma forma de trabalho, né? Quando nós falamos no trabalho, nós não estamos falando necessariamente no trabalho ou braçal, ou no trabalho ali que faz você suar. Todo o pensamento que nós temos é uma forma de trabalho, ele consome energia. Então, nós podemos direcionar para algum assunto, para alguma coisa que nos interesse. E é o que nós estamos vendo, né? Todos nós, de alguma forma, estamos fazendo isso. E aí é interessante, porque esse é um mecanismo que pode nos levar à evolução, né? Mas que também nos tira de uma certa zona de conforto. Então, aqui no mundo material, nós precisamos ainda, como espíritos imperfeitos, desses desafios. Né? Eu preciso trabalhar para pagar boleto, eu preciso trabalhar para ter a minha alimentação, sim. Né? Na condição espiritual que eu estou, como espírito imperfeito, o planeta Terra tem essas lições que eu preciso para ter disciplina, para acordar cedo, para estudar mais, para ganhar um pouco mais, para ir me melhorando dentro do possível. Só que existe, né, mesmo que eu ainda, digamos assim, eu, né, teoricamente aqui venci na vida, né? Mas isso não significa que o trabalho não vai ter. Ele vai talvez mudar a natureza. Agora que é milionário, vai ter que aprender a administrar os bens. Vai ter que fazer declaração de renda, pagar imposto, não sei o que lá, fazer tal coisa, cuidar de negócios. Tudo isso gera trabalho. E é o que nós vemos, essas pessoas que são bilionárias, ricas, né, que têm impérios aí, que têm empresas, fazendo a gestão das coisas. Né? E muitas pessoas poderiam parar de trabalhar. Né? Existem milionários aí que poderiam, não precisam mais trabalhar, financeiramente não precisa, mas nós intrinsecamente, como espíritos, nós temos uma necessidade de estarmos trabalhando, de estarmos, de certo modo, mantendo, né, a nossa mente ocupada. E aí entra na questão da pergunta da Amanda, né, que essa questão, ela depende de espírito para espírito, e depende também do grau de evolução de cada espírito, das tendências daquele espírito, e também do momento que aquele espírito está vivendo. Então, eu estou trabalhando aqui 16 horas, 12 horas por dia. Eu preciso parar um pouco. Mentalmente para descansar, eu preciso sair, né? A própria questão da criatividade, né? Então, existe o conceito se não me engano, é Domênico de Massa, eu acho que é o ócio criativo, né? Que nós precisamos, principalmente artistas, pessoas que criam coisas assim, elas precisam de um momento ali para deixar a mente abstrair, né? Porque a nossa mente ela é associativa e ela faz associações de maneira inconsciente. Então, eu posso ter lido um livro de gastronomia, um outro de economia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas em algum momento, opa, eureka, meu cérebro ligou uma coisa com a outra, eu consegui resolver um problema, nada a ver. Às vezes que não tem nada a ver com nenhuma das duas áreas, porque o nosso cérebro ele faz essas associações. Mas para isso ele precisa estar leve, descarregado, ele precisa estar tranquilo para ter esses momentos. Então, nesse sentido, o ócio ele é importante. Ele é importante para o descanso, ele é importante para, às vezes, mudarmos a perspectiva da nossa vida, para refletirmos em nós mesmos, como a própria pergunta que a Amanda fez. Então, nós precisamos, sim, de uma pausa, de um momento. Mas, ao mesmo tempo, se nós buscarmos essa pausa constante, ou, né, não, eu agora estou com a vida ganha, não vou fazer mais nada. Isso vai gerar certas dúvidas e certos mecanismos inferiores no nosso pensamento que nós temos, que podem conduzir a vícios, podem conduzir a desequilíbrios, a loucura, a tédio, né, a depressão, a solidão. E nós precisamos, e por isso que nós também precisamos ter certas tarefas, não necessariamente tarefas que vão nos desgastar, que vão nos estressar, que vão nos deixar extenuados, mas todos nós estamos procurando algo.
né, algo que nós gostamos, algo que é um hobby, pode virar, né, um trabalho, pode virar algo ali que a gente foca mais energia, mas nós precisamos sempre desse balanço. E aí, né, quase tudo na vida é estar no equilíbrio, né, na medida do meio. Ou seja, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Porque nós precisamos conduzir, vai ter momentos que a gente vai ser conduzido a mais trabalho, vai ser momentos que a gente vai ter que dar uma pausa e conduzir mais para ter um equilíbrio, mas nós precisamos sempre estar tendo esses momentos e equilibrando essas forças, porque, né, toda criança, né, quando nós verificarmos, ela é curiosa, e nós, quando vamos nos tornando adultos, nós vamos perdendo um pouco dessa curiosidade, ou nós vamos focando muito ali nas rotinas da nossa vida. É claro que é importante ter disciplina, ter rotinas, mas, por outro lado, às vezes nós temos que quebrar esses padrões também. Né? Colocar outras coisas, às vezes uma viagem, um momento ali de lazer, ou até fazer uma coisa diferente da sua vida, porque também essas repetições, elas às vezes vão nos colocando em caminhos que nós sentimos que nós não temos flexibilidade, nós não temos escolhas. E isso é ruim para a nossa mente. Quando nós nos sentimos sem escolhas, sem possibilidades, nós entramos ou em ansiedade ou em depressão. Agora, quando a pessoa fala, não, peraí, eu tenho possibilidades, eu posso fazer isso, eu posso tentar aquilo, posso fazer aquela outra coisa, pode ser que nada dê certo, mas eu tenho possibilidades. Isso tira uma certa pressão, isso cria mecanismos e alivia a nossa mente para que a gente consiga enxergar as coisas além, digamos assim, do modo sobrevivência, que é normalmente o modo que nós vivemos. Então é importante, né, nós temos esse balanço entre esses momentos de lazer, que ninguém, mesmo essas pessoas milionárias não conseguem ter esse momento de lazer ao longo de anos, a fios seguidos, elas vão em algum momento ali cansar daquela rotina, né, e vão querer fazer alguma coisa, ou vão inventar coisas para serem feitas, né? E nós também, né, que não temos essa condição financeira ou essa vida, nós também precisamos, né, trabalhar, claro, organizar nossa vida, mas saber que a vida também não é só isso, né? Ter os momentos de lazer, também, né, ter, digamos assim, alimentar certos hábitos, certas rotinas dentro da nossa vida que nos tragam esse prazer também, porque às vezes não é o tamanho, às vezes é mais a qualidade, é o contexto. Então, por exemplo, né, ir para academia, fazer um exercício, né, talvez fazer uma caminhada, né, comer alguma coisa ali gostosa também, não exagerando, né? Então, tudo isso são coisas diferentes que podem nos trazer uma satisfação também dentro da nossa rotina, ter conversas interessantes, bacanas, ler um livro legal, né? Jogar, fazer alguma coisa diferente também dentro daquilo que a gente gosta, né? Sempre com equilíbrio, ver uma série, né, um filme, ter um momento de lazer ali, conciliando esses momentos da nossa vida, né? Ninguém consegue trabalhar, né, ou viver apenas focado no trabalho. E até interessante porque, né, veio aqui na minha mente, por exemplo, o caso do Japão, por exemplo, que é um país muito, né, muito assim rígido, né, na disciplina, na questão do trabalho. Né, o que nós verificamos nessa sociedade? Que tem várias qualidades, mas um lado negativo, né? Uma das maiores taxas de suicídio do mundo, onde muitas pessoas morrem literalmente no meio do trabalho. Existe até um termo para isso, uma palavra. Né? Então, imagina você chegar num trabalho, né, ou durante o seu trabalho, colegas seus de trabalho morrerem de tanto trabalhar. Né? Isso é uma coisa que hoje no Brasil, graças a Deus, não acontece. Né? Salvo talvez raras exceções, já no Japão é algo comum. Né? Chegar e a pessoa está morta de estafa dentro do trabalho. Né? Então nós temos que equilibrar a nossa vida. Né? Eu sei que todos nós temos nossos sonhos, nossos objetivos, né? Viver custa, né? E custa cada vez mais caro com a inflação, com tudo isso. Mas temos que ter o equilíbrio, porque, como disse Jesus Cristo, né, nem só de pão vive o homem. Né? Então, nós também temos que ter esse equilíbrio mental, essa paz mental, né, saber conciliar as coisas, aproveitar, né, a família, os relacionamentos, os momentos, porque eles também passam, ninguém é eterno aqui na Terra, né? E ter todos esses momentos também de equilíbrio, né, ou de buscar, né, a balança entre as coisas.
né? Eu, pessoalmente, aqui, até puxando minha orelha, para mim é um pouco difícil, eu tenho a tendência um pouco de workaholic, né? Eu gosto bastante da minha profissão, do meu trabalho, então acabo dando muito tempo para isso também, mas é importante nós termos esses momentos de pausa, esses momentos também, né, de cuidar do corpo, uma academia, um exercício, de, né, conversar com a irmã, né, com os irmãos, com as pessoas ao redor, a família, né, ter um bate-papo, tomar um cafezinho, parar um pouquinho daquela rotina, porque nós não somos máquinas, nós não somos robôs, né? Às vezes nós estamos ali fazendo algo, mas nosso cérebro já está pedindo socorro, e talvez a gente acha que está fazendo com qualidade, mas nosso cérebro já se desligou faz horas. Ele está no piloto automático, porque a gente não está mais concentrado naquilo. E como a gente reverte esse quadro? Justamente parando, dando esse tempo, descansando, né, organizando, às vezes também a própria pressão emocional que a gente coloca, as comparações que a nossa sociedade coloca de, não, para você ser bem sucedido, você tem que ganhar tanto, tem que fazer aquilo, tem que viver em tal lugar, tem que fazer desse jeito, tem que ser igual a outra pessoa. Tudo isso também são pressões que entram nessa questão da a famosa corrida dos ratos, né? Que é um termo aí que usa, né? Que a gente está, né? Todos nós estamos nessa corrida, ou seja, eu estou trabalhando para pagar contas, né? E o dinheiro que eu recebo é para comprar outras coisas, para gerar mais contas, e assim eu vou nesse fluxo até eu morrer. Então nós temos que sair desse papel, nós podemos sair dele. Ou se nós não pudermos sair totalmente, nós temos que também definir, e eu acho que faz parte desse tema, o que é suficiente para mim. Né? Eu tenho um carro ali. Eu gosto daquele carro, tá bacana, tá me atendendo, então por que eu preciso trocar para um carro melhor? Né? Eu posso, não tem problema. Mas o quanto vai me custar? Ou talvez eu tenha uma casa ali, né, pequena ou mediana ali. Será que eu preciso ir para uma casa maior? Né? Será que eu preciso ir para uma mansão? Por quê? Porque eu não estou fazendo isso por mim, por uma necessidade real. Eu estou fazendo isso pelos status, pela situação, porque talvez meus vizinhos estejam fazendo isso, ou porque dentro da minha posição ali na empresa, ou qualquer coisa, é isso que é esperado, né, de alguém, sei lá, que está na posição X ou que ganha Y. Nós temos que tomar cuidado com essas armadilhas que o mundo nos cria, senão nós estaremos sempre nessa corrida, né? Como dizia Jesus Cristo, acumulando os tesouros que a traça come, né? Que o tempo desgasta. Então nós temos que tomar cuidado com essas situações, né? E aí cuidar, né, da nossa mentalidade, do nosso equilíbrio, né, da nossa espiritualidade. Nós não somos só uma vida material, nós temos uma vida espiritual, cuidar da qualidade das relações que nós temos com os outros e conosco mesmo, ter esses momentos de equilíbrio, essas pequenas doses de felicidade na nossa vida também, né? E, claro, se for possível, vamos trabalhar, né, desenvolver nossa carreira, nossos planos, né, ganhar mais se for possível, mas tudo dentro de um equilíbrio, né? Porque nós não precisamos nos tornar presidentes da empresa ou diretores, né, nada disso, né, para ser felizes. E aí que está a grande dificuldade, encontrarmos esse equilíbrio, né, e principalmente trabalharmos a nossa mente o quanto é suficiente para mim. Porque se eu não trabalhar isso, eu nunca vou me sentir satisfeito. Né? Eu posso conseguir chegar em todos os objetivos, mas sempre vai ter algo além. Sempre eu vou ter que subir uma outra escada. Né? E nós sabemos que a nossa saúde ela tem um limite, a nossa mentalidade tem um limite. Né? Se nós não cuidarmos da nossa vida, né, a idade vai chegando, né, os 50, 60, 80, 90 anos, né, nós vamos perdendo não só tempo de vida, mas nós não vamos ter aquela mesma disposição. Então, nós temos que conciliar tudo isso, e tudo isso, na minha visão, faz parte dessa questão do ócio também, né, e de sabermos canalizar o nosso tempo, como, né, a mensagem original que a Amanda leu, a questão que eu achei interessante, né, que os apóstolos dormiram. Quantos de nós estamos dormindo no mundo? E por que nós estamos dormindo? Nós estamos dormindo porque nós estamos inconscientes daquilo que nós podemos fazer, de qual é o nosso papel no mundo, de como eu quero contribuir no mundo, de como eu quero ser visto também pelas pessoas e como eu vou ajudar minha irmã, as pessoas ao meu redor. Né? Às vezes nós pensamos apenas no lado material, mas às vezes é a nossa conduta,
nosso equilíbrio, nossa calma, o jeito de vivermos, né? Ou talvez ali sabendo, olha, a hora que precisar pode contar com tal pessoa, né? Tocando a nossa vida com calma, sem grandes estresse, porque às vezes as coisas nos trazem esse estresse, principalmente a gente vê as coisas do mundo, né? Ah, balada, não sei o que e tal, isso, e virar status de sucesso, e Instagram, e TikTok, tudo isso são, de certo modo, perdas de tempo. São status, né? Nós estamos projetando a nossa autoestima na mão dos outros. Os outros precisam me dar like para eu me sentir feliz, porque eu não consigo ser feliz comigo mesmo. E está um pouco relacionado com isso também. Talvez essa necessidade de não ficar parado seja porque eu preciso estar toda hora postando na rede social que eu estou num lugar bacana, que eu tenho uma qualidade de vida, que eu sou um cara top, que não sei o que lá, que eu faço isso e aconteço, mas eu preciso realmente fazer tudo isso? Né? São escolhas. Tá, Hugo, mas se você não fizer isso, você não vai, sei lá, sair com mulheres, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, mas tudo é prioridades. Quais são as suas prioridades? Quais são as suas visões? O que você está buscando realmente para a vida? Então, nós temos que analisar isso, que faz parte desse processo. Então, né, passando a palavra para a Amanda aqui, mas respondendo um pouquinho da minha questão, eu acho que ambos, né, dependendo da nossa mentalidade, o ócio ele pode ser sim a oficina do diabo, mas e é por isso que eu acho que a espiritualidade não nos deixa ficar muito tempo quietos ou parados. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar por causa disso, porque ela conhece um pouco a nossa natureza, mas ao mesmo tempo nós também precisamos ter esses tempos, né? Esse tempo de pausa, esse tempo de descanso, para termos essa análise de nós mesmos, sair do mundo para termos esses momentos em que podemos falar, tá, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou indo por uma direção bacana ou não? Então, é muito importante nós fazermos essas perguntas que Jesus Cristo fazia, né, os apóstolos, né, os primeiros cristãos, os grandes pensadores fizeram. E todo mundo que quer ter uma qualidade de vida deve fazer também. Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo? Amanda? É bem interessante essas considerações, Hugo. Enquanto você falava, eu lembrei basicamente daquele comparativo que a gente já fez em alguns programas referente ao passado. Se a gente observar, por exemplo, na nossa infância, a ociosidade era tida como basicamente um momento de lazer das pessoas. Então, as crianças ociosas, os adultos ociosos, todo mundo tentava trocar, né? Então, a cadeira na calçada, vamos bater papo, as crianças vão jogar bola, e assim as pessoas interagem. E com o passar do tempo, isso acabou sendo substituído, né? Hoje a gente vive, lógico, a gente tem uma cidade bem violenta, bairros mais violentos em alguns aspectos, fazem com que a gente se tranque mais também, e interaja menos em comunidade, né? Com os vizinhos, enfim. Então a gente vê que o tempo livre ele acaba sendo muito revertido para a parte da tecnologia. Às vezes, ao invés de estar conversando com o vizinho, você pode estar vendo fotos do vizinho no Instagram, de repente do almoço familiar, de alguma coisa que ele postou ali, ou de alguma outra pessoa que mora ali na vizinhança, que acaba sendo o laço um pouco mais superficial mesmo do que poderia ser no passado. Não que essas conversas de calçada fossem conversas mega profundas, não. As pessoas às vezes conversavam sobre a vida, contavam causos, histórias, mas não deixava de ser uma forma também de você não estar exatamente nessa frase aí, né, na oficina do diabo. As pessoas estavam gastando tempo de uma forma leve, tentando interagir, e isso também é positivo, porque a gente precisa dessa interação sempre. E o que é importante a gente pensar sempre é que a gente pode se permitir, né, ter esses momentos de mais tranquilidade, digamos assim, momentos em que você não está afundado em trabalho material, você não está afundado em basicamente nada, então te há uma brecha, entre aspas, né, um tempo livre, seja no dia, seja durante a semana, no fim de semana, a gente pode ter esses momentos de ociosidade. Isso não é prejudicial. O que é prejudicial, respondendo até a pergunta inicial, o que torna o ócio uma oficina do diabo ou de nós mesmos é a forma como a gente vai lidar com isso, né? Então, basicamente, é o que define se isso vai me fazer bem, se isso vai agregar, acrescentar de alguma forma para mim, ou se isso vai me prejudicar.
esse tempo livre está me trazendo coisas sadias, eu estou conseguindo reverter isso ao meu favor, de repente seja qualquer coisa que eu faça, já tem estudos, né? Eu sou bem suspeita para falar, porque eu não acho que é uma coisa prejudicial, de repente os cochilos, né? Para quem pode, pós-almoço, você cochilar ali 15 minutos, falam do rendimento de quem consegue, de repente, ter esse gap, né? Então a mente desliga um pouco e depois ela volta quase que como reiniciada. Isso não é prejudicial. Ah, a pessoa faz uma caminhada toda tarde. Não é prejudicial. O que vai prejudicar cada um de nós é basicamente o excesso das coisas, né? Então, uma coisa é você descansar, outra coisa é você permanecer o dia inteiro deitado, que isso também pode causar uma série de problemas físicos mesmo, não somente mentais. E a gente tem que ter esse cuidado, né? O descanso é necessário, mas o descanso sadio, em que essas energias elas conseguem ser repostas tanto para o nosso corpo físico, quanto para a parte da nossa mente mesmo, das nossas emoções. Então, isso é sempre muito positivo, né? O Hugo até deu uns exemplos, e eu gosto bastante, eu acho que a gente está aqui para se enriquecer de todas as formas possíveis. E o enriquecimento, ele vem com o conhecimento não é só teoria que a gente aprende nos livros, o conhecimento também é troca. O conhecimento pode ser uma música, uma poesia que você lê, algo que toca a sua alma, que te mexe de alguma forma e faz você repensar algo, né? De repente, uma conversa bacana com alguém, um filme que você assistiu e te trouxe uma mensagem legal, mexeu com você, ou ainda que não seja um filme desses tipos, né, mais reflexivos, é uma comédia, mas você deu risada, você ficou mais leve, conseguiu ali rir por um tempo sem preocupações. Então, são formas de alimentar também o nosso espírito, meio que abastecê-lo, né, durante essa jornada que é a vida aqui terrestre. Então, se a gente gasta o nosso tempo livre com coisas que nos desestabilizem, por exemplo, é claro que isso vai nos prejudicar, vai nos trazer um cansaço, vai nos trazer um desgaste, né? Como comentou, até mesmo essa estafa, que pode ser refletida às vezes no trabalho. É lógico que tem as pessoas que gostam muito de trabalhar e que estão ali ativas, animadas, e tem também o trabalho como fuga, assim como tem a alimentação como fuga, assim como tem a saída excessiva de casa, como também outra fuga. Então, é importante a gente tentar silenciar um pouco essa correria toda para conseguir escutar o que se passa dentro de nós. Porque, às vezes, nessa ânsia da busca, né, do ter, do ser alguma coisa, a gente acaba não escutando os nossos anseios mais internos. E, às vezes, o que a gente precisa é só de um tempinho de pausa. É só de um momento ali, só conosco mesmo. Eu não sei, assim, os hábitos de cada um que nos escutam, que nos escutarão. Eu tinha o hábito, né? Na época do presencial, por exemplo, às vezes era mais esporádico, mas eu gostava de, às vezes, por exemplo, sair para comer sozinha, sabe? Depois do trabalho, você vai numa lanchonete, vai no shopping, vai no restaurante e tá ali só. Pede a sua comida, aí enquanto você está ali, você está pensando na vida, vendo as pessoas passando, refletindo um pouco, até planejando algumas coisas dos próximos dias. Então, era um momento meu. E cada um vai ter o seu momento de diversas formas. E tá tudo bem. Às vezes a gente não se permite isso. Nós não somos uma máquina de produção em nenhum aspecto. A gente ouve, a gente assimila, a gente pensa sobre as coisas, a gente reflete, a gente muda de opiniões. E esse processo, ele é natural e faz parte do nosso aprendizado. É importante que a gente se permita vivenciar também, né? Esses momentos de reflexões, dependente de como que a gente consiga chegar até eles, nos ajudam a lembrar que a vida não é só esse produzir incessante. Na verdade, a gente produz, mas não estamos falando de coisas físicas, né? De coisas que você consegue mostrar através de um cargo, através da empresa, não é algo material. A gente produz coisas que são mais subjetivas, que estão dentro de nós, né? Memórias, reflexões, coisas que nos marcam, que são muito importantes. E como a gente sabe que existem a energia das coisas, não só das físicas, das tangíveis, mas das intangíveis, a gente vai criando atmosferas de energias a nosso redor, que nos ajudam também. Por que não tentar ter o hábito de pensamentos mais positivos,
né? Ah, eu tô com um plano de alguma coisa, independente do que seja, mas é uma coisa que eu quero, que eu vou tentar realizar. Vamos deixando isso cada vez mais real na nossa mente, para que essas energias ao nosso redor consigam nos auxiliar, impulsionar, para que, quem sabe, se estivermos aí no momento certo, de acordo com o nosso merecimento, com a nossa necessidade do momento, aquilo possa ser real. E se não for real, o que venha para nós, que nós também saibamos lidar, aceitar. Essa flexibilidade, ela é importante durante a vida. A gente sempre fala da música, né, de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, isso é coisa do passado. A gente sabe que nós estamos em transformação a todo momento. Então, ter flexibilidade diante das situações da vida ajuda a gente a sofrer menos também. Porque, como diz a frase, às vezes o que não tem remédio, o remediado dá. Então, se a gente tem que lidar com aquela situação, por exemplo, eu tenho um tempo livre muito grande, o que eu vou fazer com isso? Eu posso sentar e chorar e só reclamar desse tempo livre, que, ó céus, ó vida, meu Deus, eu não acredito. Eu posso usar esse tempo livre a meu favor. Como que eu vou fazer isso? Dependendo do que eu quero desenvolver em mim. Né? Eu quero desenvolver a minha paciência, talvez eu possa colocar dentro desse tempo livre uma meditação, eu posso colocar um tai chi chuan, um yoga, alguma coisa que me ajude a ter mais calma, me escutar, respirar melhor. Posso colocar uma atividade física que eu goste ou que eu venha a gostar, para aprender também a ter essa disciplina no meu corpo. Posso colocar um momento de estudo, né? Porque a minha carreira precisa ser direcionada melhor, então eu vou estudar. Vou aprender um novo idioma, vou aprender alguma coisa que eu quero aprender algo livre, quero fazer artesanato, quero aprender, quero escrever, quero testar escrever coisas, enfim. Tem tantas habilidades que a gente consegue melhorar, desenvolver, e tantas habilidades que estão escondidas em nós, que às vezes a gente nem para observar, justamente porque a gente vive nesse eterno corre, 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 e não para de correr, e jamais para. E às vezes, nesse corre todo, quando a gente olha, o tempo já foi. Né? Se o tempo foi e foi bem vivido, perfeito. Mas e quando fica aquela sensação de que muito desse tempo foi gasto com coisas que ficam só aqui no plano terrestre, e aí você não consegue aproveitar nada. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque as coisas, elas precisam se reverter da melhor forma a nosso favor. E aí, quando a gente fala de ociosidade, por exemplo, eu sempre comento isso, eu acredito verdadeiramente nisso, né? Como o Hugo comentou do trabalho. Ele ama trabalhar, ele gosta muito da carreira, do que ele faz, eu também gosto bastante de trabalhar. E a gente que é mais ativo, às vezes tem uma certa dificuldade em lidar com ociosidade, né? Meu marido costuma comentar que as minhas férias, elas são férias na primeira semana. Na segunda semana eu já quero arrumar alguma coisa para fazer, porque eu não consigo ficar. Aí eu vou pensar em arrumar a casa, mexer em alguma coisa, reformar alguma coisa, aprender alguma coisa. Eu tenho que ter uma série de livros ali para ler, ou lista de filmes para ver. E tem gente que lida com mais dificuldade com esse tempo livre. E isso ajuda a gente a pensar também dessa necessidade que nós temos de desacelerar às vezes. Porque às vezes as pessoas que são mais agitadas assim, pelo menos no meu caso, né? Vez ou outra, às vezes o corpo te obriga a parar, a mente dá uma esgotada, sabe? Seja por questões de ansiedade ou por sobrecarga mesmo, é um problema físico que vem ali, é uma coisinha ali, justamente porque a gente fica num ritmo muito intenso. E aí outras áreas da vida que poderiam estar sendo olhadas com mais carinho, às vezes ficam um pouquinho de lado, justamente por esse excesso de eu preciso produzir, eu quero fazer, e a gente vai criando metas, essas metas dobram e viram metas mais interessantes e cada vez mais, e aí quando você vai ver, você está sendo o seu próprio algoz, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso também, para que isso não vire algo negativo. Você tem uma carga de horário ali de trabalho e, de repente, você está trabalhando 3 vezes mais, mas não é por necessidade, é simples e puramente porque você fica se desafiando aí mais adiante. Você sabe que você consegue, e aí fica, e isso vira um hábito, porque toda repetição vai se tornar um hábito. Então, isso é um ponto que a gente precisa também tomar cuidado, né? Então, para alguns, a ociosidade, ela acaba que é um ponto delicado, porque envolve a nossa condição mental mesmo.
Assim, a gente não precisa necessariamente ter um trabalho material, a gente precisa necessariamente ter algum objetivo, ter alguma produção. Eu me sinto útil, eu estou fazendo algo, independente do que seja, tá ok. Quando a gente se sente nesse sentido sem utilidade, aí é que vem a questão que a gente precisa aprender a se ouvir mais. Porque esse silêncio, ele é importante. E a gente não tem o hábito de escutar. Às vezes, se a gente observar, acordados, tem vezes que a gente não consegue ficar 5 minutos em silêncio, sabe? Escutando seus batimentos cardíacos, a sua respiração. A gente não tem esse hábito. Como é que está a minha mente? Minha mente está fervilhando? Que tipo de pensamento que passa nela? Será que eu estou dedicando um tempo para fazer oração? Não estou. Eu estou pensando nas minhas metas, não estou, o que eu tenho que fazer durante o dia, hoje eu estou pensando já no próximo mês, no outro mês, no final do ano. Às vezes a gente vive muito o futuro também, né? E aí estar no presente, 100% no presente, faz a gente se desgastar um pouco menos, porque aí a nossa mente e o nosso corpo estão tentando ali entrar em sinergia. Se a gente fica com a mente muito no futuro, às vezes seu corpo está no trabalho, a sua mente está lá em dezembro. O que você vai fazer em dezembro? Na sua casa, no seu trabalho, na carreira, enfim, lá em dezembro. Nós estamos entrando em julho ainda. Então, esse desacelerar coloca a gente nas situações presentes, pensando nas necessidades de hoje, e não nas necessidades daqui a 6 meses. Esse é um ponto de alerta a todos nós também. O tempo livre, ele não é um inimigo. A gente precisa estar em movimento, né? E aí, pegando o gancho da mensagem do começo, que falava dos discípulos, até o Hugo comentou, dos discípulos que dormiam enquanto Jesus orava, a questão não é o descanso, a questão é que quando a gente leva a vida sem propósito, a gente não pode deixar os nossos propósitos de lado, porque são eles que nos movem. Veja bem, hoje a gente pode ter o trabalho material, amanhã a gente pode não ter. Mas se nós temos um propósito de vida, a gente tem uma meta que é muito maior e que vai além também do meu trabalho, ou seja, do meu cargo naquela empresa. Se eu não estiver naquela empresa, naquela função, eu vou conseguir ter uma outra empresa, uma outra função, uma outra forma de trabalho, e está tudo certo. O que a gente não pode deixar é se desviar desses propósitos, para que a nossa vida realmente não seja insignificante. Para que a gente não fique dormindo no ponto, como fala da mensagem também, de muitos que falam do Cristo estão dormindo, e essas pessoas vão acordar só no momento lá do desencarne. Então, vamos tomar esse cuidado, isso é um puxão de orelha para todos nós. Quantas vezes nós já estivemos dormindo no decorrer da nossa existência? E não de existências anteriores, às vezes dessa mesmo, que a gente está aqui, ó, nem está ligando para nada, está vivendo como se tá tudo certo, depois eu vejo, não tem problema. Aí a gente sempre usa a resposta que é mais conveniente, né? Na próxima vida eu vejo, quando eu morrer eu vejo, depois eu vejo, e a gente vai negligenciando muita coisa. E o que a gente às vezes não consegue trazer para dentro da nossa vida é essa ociosidade que ela é natural. Às vezes, sem perceber, a gente confunde ociosidade com o tempo de descanso, tempo livre, com procrastinação. E aí é uma coisa que a gente precisa se atentar. Eu tenho esse tempo porque esse tempo veio naturalmente até mim, ou seja, as coisas estão todas feitas, resolvidas, eu não tenho coisas pendentes e está tudo ok, tudo dentro dos conformes, entre aspas, ou eu tenho esse tempo porque eu tenho coisas a fazer, a resolver, pendências, e que eu estou deixando para frente, empurrando com a barriga para que a Amanda de amanhã resolva, e não a Amanda de hoje. Então, veja bem, essa ociosidade, esse tempo vago, quando ele é uma coisa natural, é super saudável, porque a gente pode se dedicar a atividades que nos dão prazer, a momentos bons, a momentos enriquecedores. Agora, talvez a ociosidade que nos atrapalha é essa quando a gente vai fugindo das coisas, e aí vai criando esses espaços vagos. Esses espaços vagos são como se fossem energias acumuladas, que a gente não dá vazão. Nem melhora essas energias, nem muda o cenário, sabe? É como se fosse uma casa precisando mesmo de uma faxina, de uma reforma, e a gente vai evitando isso ao máximo. Então, tudo que excede
representa um vazio, um déficit, alguma coisa que precisa ser corrigida. E a gente comenta isso muito nos programas, né, Hugo? Aí seja excesso de trabalho, excesso de qualquer coisa, inclusive também do descanso, do tempo livre. Então, se você tem um tempo livre que é muito excessivo e que toma conta da sua vida e você não consegue traduzir isso de uma melhor forma, reverter isso a seu favor, pode ser que esse ócio acabe caindo na frase que a gente costuma ouvir, sim, de que mente vazia é a oficina do diabo, porque não se converte em uma coisa que te beneficie. Aí, às vezes, nos permite só a estagnação. Vou ficar aqui estagnado e tá tudo certo, e tá tudo tranquilo, quando a gente tem a possibilidade de reverter para as coisas boas. Inclusive, a pandemia nos trouxe essa lição. Quantos de nós, durante a pandemia, não resolveu fazer, sei lá, uma reforma, uma faxina, tirar umas coisas do guarda-roupa antigas que não estava usando mais, mexer em algumas coisinhas, vou rever umas fotos antigas aqui, fazer uma arrumação aqui. Não estou dizendo que a gente tem que trabalhar todo o tempo. A gente precisa desses momentos de pausa, de respiro, de descanso físico, para que a mente também descanse. Isso é fundamental para a gente. O Hugo até comentou disso, que justamente por isso que não tem recorde de nada que se refere a horas a fio sem dormir. Porque se a gente está há muito tempo sem descanso, a gente vira uma máquina de morte, praticamente. A gente não vai conseguir fazer absolutamente nada, quiçá sobreviver, né, sem esse descanso. Mas, se a gente consegue reverter isso para que as coisas boas venham até nós, criar coisas boas, atmosferas boas, aí esse tempo livre ele acaba sendo uma coisa benéfica, porque aí as ideias, a criatividade, o amor também, ele vai aflorar se a gente começa a se ouvir mais. E às vezes a gente só se ouve justamente nesses momentos em que a gente não está produzindo nada no campo material, não está fazendo nada em específico ali em casa, com a família, você está mais interno ali consigo mesmo, relaxando, tendo um momento mais seu, né? Então isso é bem importante. E aí, para finalizar e já passar para o Hugo a palavra para fazer as considerações finais dele, como tudo na vida, lidar com o ócio nos exige esse equilíbrio, né? Para a gente entender o que eu preciso no momento. Talvez, se você vem de uma carga excessiva de trabalho e você tem um momento ali de descanso, talvez você precisa primeiro se recompor e depois se dedicar às outras tarefas, porque tudo tem o seu tempo. Então, a gente tem, né? O Evangelho fala muito sobre isso, ao tempo de plantar e ao tempo de colher. Às vezes, na vida, a gente também passa por diversas fases, e isso reflete na forma de vida que a gente vive. Pode ter épocas que você está muito mais dedicado ao trabalho, pode ter épocas que você está um pouco menos, não significa que você não trabalhe, mas que há mais brechas livres para fazer outras coisas, ou épocas em que o trabalho já não é tanto uma prioridade, a prioridade são outras coisas. O importante é a gente tentar manter essa balança equilibrada, para que nada que é fundamental para nós falte, né? Seja o convívio social, o convívio familiar, o convívio amoroso, se for o caso, o trabalho material, a parte espiritual, ou seja, todas as fontes aí que nos alimentam estejam juntas, né? Trabalhando aí em sinergia para a gente conseguir ser o mais produtivo possível, sem esquecer do nosso propósito de vida, né? Que vai muito além das coisas aqui da Terra. Então, eu passo a palavra para você, Hugo, para suas considerações finais. Daria para fazer um programa inteiro sobre essas ideias, né? E até uma questão que me veio aqui na mente, que tem muitas pessoas que passam a semana ali trabalhando, muitas até de maneira forçada, né? Porque não encontram satisfação ali no que fazem ou na rotina diária. Aí chega final de semana, vão encher a cara, né? Vão para os bailes funk, vão tocar o terror, porque é um mecanismo de fuga. Então nós temos que tomar cuidado também com isso. Às vezes, mas eu tenho um momento de descanso, sim, mas o momento de descanso não significa parar na rua bêbado, né? Nem se entregar a todos os vícios, que nós temos muito às vezes até a cultura, né, do carnaval, então da questão do soltar os demônios, não, né? Nós podemos ser espíritos maduros para não ter essa, né, essa multidão de demônios para serem soltas,
Então, nós podemos desenvolver isso, desenvolver as virtudes, o equilíbrio, e dentro da nossa rotina diária, né, claro que nós somos as pressões do trabalho, as cobranças, mas colocar esses momentos de prazer, de equilíbrio, para poder falar, olha, né, hoje é segunda-feira, né, eu tive uma segunda-feira tranquila, bacana, né, consegui fazer coisas, foi cansativa por um lado, mas também foi bacana por outro. Então, isso também vai dar significado à nossa vida e vai tirar um pouco essa sensação, né, de não, eu já preciso esperar sexta-feira chegar, né, ou uma viagem, ou as férias, ou sei lá o quê, porque eu não estou fugindo do tempo presente. Isso também é importante, esse equilíbrio, né, para eu não viver lá no passado, no domingo, que foi ontem, né, para quem está assistindo, né, o programa é gravado à segunda-feira, né, então, né, ontem foi o domingo, ou agora eu tenho que esperar até sexta-feira para fazer algumas coisas que eu quero, ou sábado, né? Então, ter esse equilíbrio também, para conseguir viver a vida um dia de cada vez, isso é importante. E saber que, no geral, eu acho que esse é um desafio muito grande também da questão do ócio, de que a minha vida está se encaminhando para o caminho que eu quero que ela vá. Talvez em algumas áreas ela está indo muito bem, em outras ainda tem que melhorar, mas no geral está indo para um caminho bacana, porque o que muitas vezes acontece é que eu estou pisando indo a 200 por hora com uma Ferrari no meio de um muro. Isso é o que muito acontece. Por quê? Porque eu não tenho essas visões. Eu estou na corrida sem fim, ou eu estou seguindo apenas o que o mundo está me falando. Ah, não, eu preciso ter roupa de marca, eu preciso fazer isso, precisa acontecer, preciso sair com tal pessoa, preciso não sei o que lá, preciso beber, preciso ir para balada. Eu posso, né, sair num barzinho, posso conhecer gente, beleza, mas tudo com equilíbrio, porque senão eu vou estar me entregando aos vícios, eu vou estar me entregando a essa fuga, como a gente falou, né? E talvez até tenha essa dificuldade, porque as pessoas são 8 ou 80, né? Então, no trabalho ali, no dia a dia, 8 focado ali, fazendo as coisas, aí quando solta, parece um bicho do mato. Não, aí vai para 80, tem que tocar o terror, porque isso que é viver. Não, isso não é viver. Existem outras formas de se viver, mas para isso a gente precisa se conhecer, aprender, saber lidar com os nossos vícios, com as invejas, as situações que os outros nos trazem, com a competição também, com todas as situações materiais que fazem com que a gente alimente esse monstro dentro da gente, né? Essa vaidade, o orgulho, essa necessidade de emoções fortes a todo momento, de coisas diferentes para sentir que está vivo, nós não precisamos dessas sensações, né? A própria sensação de equilíbrio é uma sensação prazerosa, de estar satisfeito. Quantas pessoas podem dizer hoje, eu estou satisfeito com a minha vida, com o caminho que minha vida está conduzindo? Poucos espíritos podem dizer isso, porque a maioria está em busca dessas visões ou dessas sensações, e às vezes até encontram, mas essas sensações, elas são fugazes, elas vêm e passam em segundos, em dias, em minutos, e aí vão embora, e fica aquele vazio. Então, nós temos que tomar cuidado também com essas visões que nós absorvemos da sociedade e da vida. Por isso que é importante, né, nós não buscarmos nessa correria insana, nem esse ócio também, né, sem fim, sempre buscando o equilíbrio, né? Sabendo, olha, eu vou ter momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de trabalho, né? Momentos ali de busca intelectual, de desenvolvimento, de alguma, né? Momentos de disciplina, né? Ao longo do meu dia vão ter coisas que eu vou ser obrigado a fazer, mas não é um desespero. E vai ter momentos que eu vou ter espaço também para fazer coisas que eu quero fazer. Não tanto, talvez, quanto eu gostaria, mas talvez quanto nesse momento seja possível para mim. E tudo bem, eu vou saber lidar com, né, a rotina da vida também, dos equilíbrios. Às vezes a gente quer fugir muito das rotinas, mas por um lado a rotina faz bem para nós, para o nosso cérebro, para o nosso corpo. Né? Nós não é, né, não, viver uma vida rotineira também não é algo ruim. Nós que às vezes queremos essas fantasias, né? Eu até queria falar sobre isso, não vai dar tempo agora, mas às vezes a gente foge da realidade através dos Instagrams, das redes, né, das viagens, do monte de coisa aí que vendem pra gente, como se a gente, para ser feliz, precisasse estar lá, numa praia deserta, lá no não sei aonde, né? Claro que seria legal, por um lado seria,
mas nós podemos também ter felicidade aqui na nossa rotina, no nosso dia a dia. Nós podemos criar uma rotina que é prazerosa dentro da nossa vida. E essa é uma das dificuldades que nós encontramos, porque nós queremos fugir, né? Nós não encaramos a nossa realidade falando, peraí, como eu torno isso aqui melhor para mim? Como eu torno isso mais tranquilo, mais interessante, menos estressante para mim? Como eu organizo as coisas para talvez trabalhar menos, ou para ser mais produtivo nas minhas 8 horas, para não precisar ficar 16 horas ou 10 horas? E se não for possível, porque é o ambiente que eu estou, a empresa que eu estou e assim, como eu me capacito para ir para uma empresa melhor, mais tranquila, né? Ou que eu tenha uma rotina melhor, ou que eu ganhe mais para ter mais tranquilidade na minha família, porque talvez o problema, né, as finanças dentro de casa. Tudo isso são situações que nós temos que pensar e analisar, e que esse ócio, né, esse espaço bem distribuído, equilibrado dentro da nossa existência, pode nos dar ferramentas para que a gente estude, para que a gente leia, para que a gente consiga fazer isso. Né? Então, eu também só passar de férias a vida inteira, né? Não fazer um curso, não me capacitar, né? Não, como eu vou crescer, como eu vou, né, eu para um emprego melhor, uma promoção dentro da empresa, né, para ganhar um pouco mais. Tudo isso a gente tem que balancear, o lado material e o lado espiritual da vida, né? Porque, eu não vou passar por cima de ninguém para me melhorar materialmente. Eu não vou passar por cima, né? Não vou também desleixar dos sentimentos das pessoas que querem, que gostam de mim. Então, é uma balança, né, é difícil, por isso que nós estamos sempre aqui refletindo sobre essas questões e pensando, porque esse é um dos convites da doutrina espírita, que a gente possa viver como espíritos no mundo material, né, como dizia Jesus Cristo, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Nós temos obrigações com o César do mundo, mas nós também temos obrigações com Deus. Então tem que ter o equilíbrio para a gente viver uma vida de uma forma que seja bacana, que a gente possa olhar para trás e falar, olha, eu estou melhorando, né? Eu não sou ainda quem eu quero ser, mas eu estou melhorando, né? Estou indo por um caminho bacana, né? Estou realizando tudo o que eu quero? Não, né? Mas também não estou, né? Tem coisas que eu quero fazer que eu estou conseguindo fazer, né? Olha que bacana. Então também ter, né, nada é só preto ou só branco, né? Nós temos que ter esse equilíbrio também na nossa existência. Então, fica aqui, eu vou passar a palavra para a Amanda para que ela faça o encerramento, mas eu vou desejando a todos uma ótima semana, que reflitam sobre isso, né? Que aproveitem bem cada dia da vida, que estejam presentes nos dias das suas vidas, né? E que possam viver da melhor forma possível, refletindo, aproveitando os momentos de descanso, aproveitando os momentos de trabalho, tirando o melhor de todos os lados, né? Há muitas coisas boas em ambos os lados da vida, em ambas as possibilidades, né? Com equilíbrio, canalizando a mente para saber usufruir desse fluxo do tempo. O tempo não é nosso inimigo, ele é nosso amigo, né? Mas a gente tem que resolver os parafusos que nós temos, né, muitas vezes em desequilíbrio dentro de nós, para conseguir usufruir também essas visões, essas possibilidades que o tempo nos dá, tanto de um lado da balança quanto do outro. Então, vamos agradecendo a todos novamente, né, por estarmos reunidos para mais esse bate-papo, que tenha sido produtivo para todos nós, que possamos levar essas reflexões durante a nossa semana. Eu convido para quem estiver à vontade para fechar os olhos. Vamos nesse momento vibrando intensamente, deixando que uma luz multicolorida saia do nosso coração e envolva todo e qualquer lugar que se faça necessário, seja no plano físico, no plano espiritual, nas diversas moradas do Pai. Vamos vibrando abundantemente para que tenhamos paz, que tenhamos saúde em todos os aspectos da palavra, que tenhamos perseverança em dias melhores, força e coragem para não desanimar dos nossos propósitos, pois somos filhos de Deus, somos especiais e fomos criados para o melhor sempre. E eu finalizo aqui com uma mensagem essa mensagem ela está no livro de Emmanuel, com espíritos diversos, ali na página 111 e 150, ela se chama Para Libertar-nos. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem provisão.
A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira do espírito. A cegueira do espírito promove o desequilíbrio atrai o orgulho alimenta a vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos, de igual modo, que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Então, com essa mensagem final, nós concluímos aqui o programa de hoje, agradecendo novamente, que estejamos juntos para novas oportunidades, se assim Deus nos permitir. Uma ótima semana a todos, com muita paz, muito amor, muitas coisas boas. Até a próxima.